Olá, está começando o Religar e Conhecimento e Religião. Qual a trajetória histórico, social, religiosa de Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco? Quais as características da sua atuação como provincial da Companhia de Jesus no tempo da ditadura militar argentina? Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui hoje com Lucas Cosani, ele é mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. Lucas, seja bem-vindo, uma alegria recebê-lo no Religar. Olá, Flávio, muito obrigado. Eu, primeiramente, agradeço pelo convite e te digo que a alegria é totalmente minha de poder estar aqui com você. Você já nos acompanha através do nosso canal no YouTube? Procure por Religar e Conhecimento e Religião, inscreva-se em nosso canal, marque no sino para ser avisado quando um novo programa for ao ar. Nós estamos também no formato de podcast, você pode procurar pelos desenvolvedores de podcast. Da mesma forma, procure por Religar e Conhecimento e Religião e compartilhe os nossos programas nas suas redes. Lucas, uma primeira questão para a gente conversar, né, sobre a vida de Jorge Mário Bergoglio, Papa Francisco, e é saber do seu interesse, né, por este tema. Né, o que é que te levou a fazer a pesquisa sobre o Padre Bergoglio? Bom, Flávio, eu sou de família argentina, toda a minha família, tanto paterna quanto materna, são todos argentinos, e chamou muita atenção, né, quando o Papa Francisco foi escolhido para sumo pontífice da Igreja Católica Apostólica Romana, um argentino, o primeiro latino-americano da história da Igreja Católica. Eu estava na Argentina nessa época, quando tivemos o advento do Papa Francisco, e me chamou muita atenção as reportagens e as coisas que saíram logo na sequência, reportagens um tanto quanto negativas, relacionando a figura do Padre Bergoglio aos militares e à época da ditadura argentina. Isso me despertou certo ímpeto investigativo e uma curiosidade. O Bergoglio teria participado mesmo? Qual a trajetória do Bergoglio nesse período da ditadura militar argentina? E depois de muitos anos, eu tive a oportunidade de ter contato com um programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas, e a felicidade também de ter uma bolsa da FAPEMIG, que é sempre importante dizer que viabilizou a minha pesquisa, e esse ímpeto investigativo e essa curiosidade daquele momento encontrou nas ciências da religião um ambiente muito propício para o desenvolvimento da pesquisa nas bases nas quais eu a havia pensado. Então, o interesse vem primeiramente por uma questão familiar, né? Compreendo. Bem, eu sei que você se concentrou num período bastante específico, entre 1976 e 1983, a atuação do Padre Bergoglio enquanto provincial, não é isso? Sim, dos jesuítas na Argentina. Dos jesuítas na Argentina. Bem, mas acho que valeria a pena a gente levantar alguns elementos da infância, da juventude, da formação, do ambiente político que formou Jorge Mário Bergoglio. Para se entender o pensamento hoje do Papa Francisco, me parecia condição sine qua non entender onde se formou esse homem, não é? Ele é um indivíduo, um religioso, que tem uma história de vida latino-americana, é um homem que vivenciou todo o período do peronismo na Argentina. Ele é contemporâneo do que nós chamamos de o primeiro peronismo na Argentina, ou o peronismo com Perón, né? E isso, obviamente, contribui para a formação do indivíduo desde o ponto de vista social, mas também desde o ponto de vista religioso. Influencia no religioso que se formava, né? O Jorge Mário Bergoglio, que se formou religioso dentro desse espectro histórico argentino desse momento. Isso contribui para a formação do indivíduo e, obviamente, do seu pensamento e de suas premissas, de suas propostas
atualmente para o catolicismo mundial. É possível levantar elementos assim chave nessa trajetória, assim, que além desse geral, mas algum ponto em particular você destacaria desse período inicial? Desse período inicial da formação de Bergoglio, eu acredito que sim, porque ele tem um histórico familiar de imigração, né? Os pais são italianos, vieram para a Argentina e se estabeleceram primeiro em uma outra província, mas depois em Buenos Aires, onde finalmente se estabeleceram. E ele tem todo esse histórico do trabalho, da construção de uma melhor condição de vida. E aí você tem um primeiro diálogo muito claro entre a história de vida da família Bergoglio e o momento histórico argentino do primeiro peronismo, onde você tem todo aquele movimento do trabalhismo, dos direitos dos trabalhadores. Então, existe uma formação de toda uma geração de argentinos dentro desse espectro político e dessa linha de pensamento. Não é? Por isso até que eu dedico todo o primeiro momento do meu trabalho a um apanhado histórico, e o que eu trato, inclusive, do peronismo como um importante elemento idiosincrático de toda uma geração de argentinos, na qual se inclui o Jorge Mário Bergoglio. Você falou de peronismo, que ele conviveu aí com esse primeiro peronismo. Há influência do peronismo na formação da visão de mundo do Papa Francisco, então Jorge Mário Bergoglio? Olha, o Jorge Mário Bergoglio, hoje Papa Francisco, eu até discorro sobre isso no decorrer da minha pesquisa. Ele realiza uma síntese muito bem estabelecida entre esse indivíduo social, digamos, que se formou dentro desse espectro político e geracional, né? Desde o ponto de vista, falando aqui desde da perspectiva sociológica. Esse é um elemento, mas ele realiza uma síntese bastante interessante entre esse indivíduo social e o indivíduo religioso, que recebe uma formação primordialmente europeia, mas que aplica esses conhecimentos, ou que, de certa maneira, novamente nesse exercício da síntese, Bergoglio se aplica na vida religiosa sempre desde o ponto de vista da sua idiosincrasia geracional e do seu ser e estar no mundo como latino-americano e como argentino do século XX. Né? Que traços você destaca do governo provincial no período do padre Bergoglio? É difícil falar assim de maneira bastante sintética, né? Mas vou tentar. O importante, eu acho que o ponto central, inclusive até da minha pesquisa, se dá nesse período da ditadura argentina e na proposta de Bergoglio de um pensamento com premissas claras e inteligíveis que buscavam responder a uma problemática social e que se refletia imediatamente no interior da Companhia de Jesus Argentina. Para que a gente não fique muito no campo teórico, é necessário que eu esclareça algumas questões, se você me permitir. Nós estamos falando de um momento histórico na Argentina em que o país estava absolutamente dividido em uma polarização tremenda de peronistas e antiperonistas. O país estava à beira de um golpe de Estado e já se sentia, em 1973 e no início de 74, uma clara organização de maneira a derrocar o governo de Perón. E com a morte de Perón, esse processo só se acelerou. Bergoglio assume o governo da Companhia de Jesus em 31 de julho de 1973 e ocupa o cargo de provincial dos jesuítas até o dia 8 de dezembro de 1979. Portanto, ele, como provincial dos jesuítas, passou por esse momento de instabilidade nacional,
quando do retorno de Perón ele estabelece alianças tão amplas que depois se mostram inarmonizáveis. Qualquer semelhança com a realidade atual latino-americana pode não ser mera coincidência, não é? E depois, com a morte do Perón, quem assume é a sua esposa no momento, a Isabel Perón, que era vice-presidente na chapa que o elegeu. Isso instaura quase que institucionalmente a instabilidade política na Argentina, não é? É nessas condições que o Bergoglio assume o governo da Companhia de Jesus. Então, os problemas, o conflito social, a polarização, o nós contra eles daquele momento, se refletia imediatamente no interior da Companhia de Jesus. É nesse contexto histórico que o Jorge Mário Bergoglio realiza essa síntese entre o indivíduo social, que tem essa bagagem cultural e idiosincrática. É esse indivíduo que realiza a síntese com a sua formação religiosa e baseado em elementos fundamentalmente religiosos, inspirados nos exercícios inacianos. Bergoglio estabelece 4 premissas que são fundantes de um pensamento e de uma proposta que ia além da Companhia de Jesus, mas que podia oferecer um caminho de entendimento na alteridade para a Argentina do seu tempo. No Religário de hoje, nós estamos conversando com Lucas Cozzani, estamos falando sobre a trajetória histórica, social e religiosa do padre Jorge Mário Bergoglio, hoje Papa Francisco. Nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos já. Estamos de volta com o Religar e Conhecimento e Religião, e hoje nós estamos conversando sobre a trajetória histórica, social e religiosa do padre Jorge Mário Bergoglio, Papa Francisco, e está conosco aqui o mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas, Lucas Cozzani, fez uma pesquisa sobre o período do governo ditatorial argentino enquanto era superior da Companhia de Jesus, Jorge Mário Bergoglio, uma pesquisa que se concentrou entre os anos de 1976 e 1983. Você dizia que no período do governo de Mário Bergoglio, Jorge Mário Bergoglio, como superior provincial dos jesuítas, o terreno político era tensionado e que ele propôs 4 premissas. Foi quando eu interrompi você para a gente seguir agora depois do intervalo. Você poderia, então, apresentar quais são essas 4 premissas? Sim. Diante da polarização histórica do momento na Argentina, e que, obviamente, se refletia no interior da Companhia de Jesus, Bergoglio propõe 4 premissas fundantes do seu pensamento e da sua proposta, não apenas para a Companhia de Jesus, mas para todo o povo de Deus, para a Argentina do seu tempo. Quais são? A primeira, a unidade é superior ao conflito. A segunda, o todo é superior à parte. A terceira, o tempo é superior ao espaço. E a quarta, a realidade é superior à ideia. Se você me permite, esclarecendo um pouquinho sobre cada um deles. Quando Bergoglio fala de uma unidade que é superior ao conflito, Bergoglio propunha à Companhia de Jesus e à Argentina do seu tempo um pensamento que encontrasse uma união, ainda que seja em questões fundantes, como, enfim, todos somos argentinos, todos queremos um país melhor, cada um tem uma receita para um país melhor, mas todos nós queremos, busquemos pontos de encontro e não de conflito, não é? Num segundo momento, quando ele diz que o todo é superior à parte, ele reitera essa união do todo superior ao absolutismo daquilo que eu acredito por sobre aquilo que você acredita. Ou seja, pautemos nosso diálogo em questões reais, tangíveis,
e não apenas na crença, né? Naquilo que eu creio e no que você crê, pois necessitamos encontrar um todo que seja superior às partes, não é? O terceiro pensamento, a terceira premissa que apresenta um tempo que seja superior ao espaço, é um convite de Bergoglio, naquele momento da Companhia de Jesus e da própria Argentina, para que essa perspectiva do tempo fosse entendida em sentido mais amplo. Ou seja, porque quando eu elevo o meu olhar, a minha mirada, numa perspectiva de tempo mais distante, eu me afasto do conflito ideológico momentâneo e das questões calorosas do momento para uma perspectiva que leve em consideração os processos, não é? O importante é gerar processos de entendimento e não nos combatermos aqui no fervor do momento, né? Esse era o convite da terceira premissa. E que se desdobra em uma quarta premissa, onde Bergoglio propõe o entendimento de que a realidade é superior à ideia. Ou seja, por mais que nós tenhamos diferentes ideologias ou propostas diferentes, existe uma realidade que se impõe. Uma realidade que, naquele contexto argentino, era a realidade da violência, da barbárie, da fome de muitas pessoas, da tortura. Então, essa realidade, obviamente, deve se impor ou deve ser superior às ideologias abstratas e às ideias, não é? A realidade que é superior à ideia, do pensamento bergogliano, traz essa ideia. Então, através dessas quatro premissas fundantes, Bergoglio realiza essa síntese entre o indivíduo social e o indivíduo religioso e propõe um caminho de entendimento e de concertação na diferença, na alteridade, para o interior da sua Companhia de Jesus, mas em um pensamento que cria elementos ou que provém elementos que vão além do ambiente religioso, que vão além da Companhia de Jesus, mas que trazem um caminho para a própria Argentina do seu tempo. Bem, eu vou lhe dizer que eu gostaria muito de aprofundar assim que resultados ele colheu, se colheu resultados no âmbito do seu governo provincial, né, como no âmbito da Companhia de Jesus e na própria sociedade argentina. Mas eu gostaria de, não sendo possível a gente aprofundar esse ponto, trazer um outro aspecto importante da biografia de Bergoglio como provincial, que foi a sua atuação para proteger pessoas, né, da prisão, da tortura, da morte, o que um escritor, né, que eu vou pedir para você comentar, chamou de sistema Bergoglio. O que foi isso? Exatamente. Isso foi uma descoberta maravilhosa para mim no decorrer da pesquisa, Flávio, porque um escritor italiano, jornalista, escritor italiano chamado Nello Scavo, escreveu um livro chamado La Lista di Bergoglio. Nesse livro, ele colecionava ali uma série de depoimentos de pessoas que diziam ter sido salvas por Bergoglio durante o período da ditadura argentina e mais. Cada uma delas descrevia o operativo que foi realizado para que elas pudessem escapar do país e se livrar da tortura e da possível morte. É fato que o Bergoglio nunca deu muita publicidade a isso, e depois, em uma entrevista, ele até deixa escapar um comentário que diz que o fez para não parecer que ele queria se promover com essa questão, já que ele estava sendo acusado de ter sido conivente da ditadura e tal. Então, na verdade, ele não precisou sair a se defender. As próprias pessoas que tinham sido salvas por ele que deram seus depoimentos e disseram não. Se o Bergoglio tomou alguma posição naquele momento histórico, certamente não foi do lado da ditadura argentina e dos militares argentinos naquele momento. O que o Nello Scavo chamou de sistema Bergoglio? O Bergoglio criou todo um sistema de uma espécie de compartimentos estanque, de maneira em que os envolvidos no processo soubessem pouco ou quase nada do que estavam de fato fazendo.
Então, ele recebia essas pessoas que estavam correndo perigo, que estavam sendo perseguidas pelo regime ditatorial argentino, na sede da província argentina, em Buenos Aires, não? No Colégio Máximo de San Miguel, que está lá até hoje, com a desculpa de que essas pessoas estavam ali para realizar um retiro espiritual. E ali permaneciam por 4, 5 dias. Nesses 4, 5 dias, ele tinha tempo de organizar um operativo para retirá-las do país. Ou seja, eram compartimentos estanques, porque era uma rede de pequenos favores. Ou seja, um dava uma carona de tal cidade até a tal cidade, o outro recebia e levava de tal lugar a tal lugar, até que essas pessoas chegavam na fronteira do país, geralmente em Foz do Iguaçu, em Puerto Iguaçu, do lado argentino, e conseguiam clandestinamente cruzar o rio em barco para o lado brasileiro, onde já havia outros jesuítas esperando. E como no Brasil, o Brasil é um país de dimensões continentais, e os jesuítas tinham uma grande capilaridade no Brasil, era mais fácil fazer com que essas pessoas conseguissem embarcar em navios ou em aviões mesmo e deixassem o Brasil em direção à Europa ou aos Estados Unidos. Então, todo esse trabalho foi sendo desvendado por esse jornalista italiano através desses depoimentos, e esse sistema, esse operativo, ele nomeou como Sistema Bergoglio. Eu trato muito disso no meu trabalho também. Me causa espécie como esse sendo um assunto tão importante, tão emblemático, né? Um religioso que se arriscou, não apenas a si próprio, mas a toda a sua companhia, né? No sentimento mais cristão de salvar pessoas da tortura e da possível morte. Como isso tem pouca publicidade, as pessoas não conhecem muito essa história do Bergoglio, né? Sim. Bem, a gente está para concluir a nossa conversa, mas eu não gostaria de perguntar para você, parte da pesquisa, o que você vê desse momento, né, ou dessa trajetória que você investigou do padre Jorge Mário Bergoglio, né, no Papa Francisco. Você vê traços, né, dessa trajetória nas atitudes, nas propostas do Papa Francisco? Objetivamente, a relação palpável que se pode encontrar entre o provincial Bergoglio, da Argentina dos anos 70, e o Papa Francisco está evidente na sua exortação apostólica em Evangelii Gaudium, que é o primeiro documento do Francisco, escrito integralmente por ele, digamos assim, como Papa. Por quê? Porque o Bergoglio revisita exatamente essas 4 premissas que nós citamos aqui há instantes. Ele as revisita em Evangelii Gaudium de maneira ampliada. Aquelas premissas que foram aplicadas à Argentina do seu tempo se veem agora em Evangelii Gaudium ampliadas ao contexto mundial. Então, nesse revisitar das premissas, Bergoglio traz de volta, ele tem ali em si, né, a síntese de si próprio, ou seja, ele continua, ele é e não é mais o mesmo, não é? Compreendo. Ele traz elementos do provincial jesuíta, mas ampliados para a cena mundial em Francisco. Muito bem, muito obrigado, Lucas, sua participação aqui. Uma pena o nosso tempo ter se esgotado. Obrigado pela sua participação. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades e cursos acessando a página que está em pucminas.br/ppgcr. A gente vai ficar por aqui. Um abraço muito cordial. Até o próximo Religare, Conhecimento e Religião.